Olá, seja muito bem-vindo a mais um CMcast, um podcast da Conta Médica para ajudar todos os médicos do Brasil com assuntos relacionados a finanças, vida, carreira. E hoje a gente está aqui recebendo o CEO da Conta Médica, José Castelo. José, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. O nosso tema de hoje é a jornada financeira da carreira médica. José, a jornada de um médico ela é muito longa. Ele passa muitos anos estudando, desde a academia até ali se consolidar na carreira. Vamos falar um pouquinho sobre isso, principalmente na área de finanças, certo? O médico, quando ele entra na academia, ele está pensando principalmente em se estabilizar e ter um início de renda. A gente não deve nem falar em estabilização ainda, porque nem renda ele ainda tem. Então ele está buscando uma renda. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, quais são as dificuldades que ele encontra, quais são os bons caminhos para iniciar essa etapa com muito sucesso. Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É importante falar sobre isso porque os médicos, olhando para a jornada dele enquanto profissional, eles não foram preparados para lidar com essa questão de finanças. Como a maioria das profissões não é dentro da academia, né? Dentro do ambiente acadêmico. Então, é uma questão muito importante ser tratada. O que acontece? Se a gente for sintetizar a carreira médica, ele tem alguns marcos. Por exemplo, ele começa estudante, né, acadêmico, depois ele sai como recém-formado, depois ele busca uma especialização, ele vai fazer uma residência, depois ele se transforma num especialista e aí ele vai construir a sua carreira buscando consolidar essa carreira. E nesse inteirinho aí, nesse tempo, ele tem alguns marcos muito importantes de vida. Então, na faculdade ele não foi preparado para isso. Ele não sabe lidar com o dinheiro, ele não sabe o valor do dinheiro que ele vai ganhar, ele não sabe quanto ele pode fazer com aquele dinheiro. E ele tem muitas angústias. E o médico tem a ciência que a moeda dele é tempo. Então, tudo que ele faz, tudo que ele ganha é em função do tempo que ele produz. E aí, como ele vai alocar esse tempo dele durante toda a sua carreira para encaixar os marcos da vida dele? E nesse período de academia, a gente tem uma quantidade de vagas um tanto quanto escassas nas faculdades, nas principais faculdades públicas, e muitos deles já entram endividados, vamos dizer assim, através de fiéis ou algum tipo de financiamento. Isso, é verdade. É importante relatar isso também porque o médico hoje em dia ele tem novas oportunidades, né? Então abriram-se novas vagas nas faculdades particulares. E uma forma de viabilizar o seu ingresso na faculdade é através do sistema de financiamento público, que é o famoso FIES. Porém, quando ele sai da faculdade, ele sai com uma obrigação, ele sai com um financiamento de longo prazo, que ele já tem uma conta grande para pagar. E aí, a partir disso, ele tem várias angústias. Ele não sabe como lidar com esse dinheiro. Então, a gente tem que direcionar. Ao longo da nossa jornada, a gente percebe que os médicos chegam com muitas angústias nesse sentido, porque ele não sabe como lidar com o dinheiro. Ele normalmente, é importante a gente frisar, que ele é um topo de cadeia, digamos, dentro da estrutura hierárquica onde ele trabalha, ele é muito bem remunerado, apesar do trabalho dele ser realmente muito valoroso e precioso. E ele tem uma dedicação muito maior do que muitas outras profissões, em relação ao tempo dedicado. Isso. E aí ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, assim que ele sai da faculdade, ele já começa a ganhar um bom dinheiro e já tem uma obrigação, que é o FIES. Na sua visão e no seu conhecimento, quando o médico sai da academia, qual que é a prioridade que ele tem na vista? Ele vai pensar em investimento, ele vai pensar em continuidade de carreira? Vamos falar um pouquinho sobre essa etapa. É importante isso porque é uma mescla do que você falou. Ele tem que já começar a pensar na construção do futuro, então muitos deles já saem pensando em aplicação, investimento e bolsa. Hoje em dia está muito em evidência isso. Pessoas físicas, pessoas que já querem brincar como se fosse poker, na verdade, e não é, isso é um negócio muito sério. E eles não sabem como lidar com isso, então eles precisam cuidar do hoje, cuidar da carreira e pensar no futuro. E a moeda deles é o tempo. E eles não sabem como lidar com isso. Então, por exemplo, assim que o cara sai da faculdade, ele fica na dúvida, será se eu vou direto para uma residência, que ele não vai ganhar tanto dinheiro como ele poderia trabalhando sem ser como residente, porque a bolsa da residência não é tão alta como ele pode ganhar em outros locais de trabalho? Falando em números, hoje a bolsa da residência está em torno de R$3.000.
Então é uma queda brusca, né? Isso, A gente tem uma média de faturamento aí de 10 mil, mais ou menos? Se a gente for comparar com o PSF, né, que é uma das grandes portas de entrada do médico no mercado de trabalho, está em torno de 12 mil reais. Então ele fica nessa dúvida, né? Vou para o mercado e ganhar 12, dar mais alguns plantões, ou vou direto para a residência já para construir minha especialidade e pensar no meu futuro? Então ele pondera. Em paralelo a isso, tem os seus desejos e suas vontades relacionadas à vida, né? Então ele precisa tomar uma decisão muito forte, saindo da faculdade. Vou produzir, vou ganhar dinheiro ou vou me especializar? Nesse contexto, ele acaba tendo que tomar uma decisão de vida que ele muitas vezes não está tão preparado. E aí o que acontece? Ele já vai começar a incorrer em alguns gastos. Quando ele pensa em incorrer em alguns gastos, ele tem que ter um cuidado muito importante, porque o rendimento dele é limitado ao tempo. O que vai variar é quanto mais especializado, quanto mais valoroso o trabalho dele for, mais vai rentabilizar. Então nesse caso, a gente não consegue falar em escala, né? Não. O médico ganha em função do tempo. Nós temos um tempo muito limitado. Isso. Aí é onde ele precisa ter a percepção do que é um passivo. Ele já sai da faculdade com no caso do estudante que fez o financiamento usando FIES. Então ele já tem um passivo. E cada passo de carreira que ele dá, cada passo de vida que ele dá, na verdade, ele assume novas obrigações, novos passivos. Deixa eu te fazer uma pergunta, José. Como ele tem uma limitação de escala por conta do tempo, qual seria uma dica boa que a gente pudesse dar hoje aqui para os nossos ouvintes de como ele pode ter um faturamento maior nessa fase de mudança de academia para residência? É importante ele pode ganhar mais. Legal. É importante ele perceber qual é o melhor rendimento líquido que ele vai receber. Então, qual é o maior valor de repasse que no final vai cair na conta dele. Então, ele vai ter que escolher entre contratação via PJ, contratação via cooperativa, ir para um PSF, ir direto para a residência. Tudo isso tem o seu ônus e o seu bônus, certo? O ideal é que ele procure o melhor valor com o menor custo tributário. Então, a PJ se configura numa situação muito positiva, porque ele tem um custo tributário menor do que a contratação via pessoa física, seja através de uma cooperativa, seja através de uma contratação direta via CLT. E aí ele já começa com a otimização do seu rendimento, né? Porque ele vai ter um custo menor. Então, o rendimento líquido dele vai ser melhor. E quando ele vai tomar suas decisões de vida, o que é que ele faz assim que sai da faculdade? Compra um carro. Ele precisa se deslocar para ir ao trabalho. Então, como ele trabalha muito, estudou muito, ele começa a querer realizar desejos. É aí onde está a casca de banana. É na hora de realizar desejos, porque ele pensa em comprar um carro popular, mas na hora de comprar, ele acaba comprando um carro mais premium. Além da parcela do carro, vem também outros custos que ele não conhece. Passivos, né? Isso, ele não conhece outros passivos que o carro tem. Então lá vem o seguro, lá vem o IPVA, lá vem a manutenção, o combustível às vezes fica mais caro, e ele não bota isso na conta. E aí ele só vai aumentando a caixa de passivos que ele tem. Já tinha o FIES. Aí ele ia comprar um carro de 60 mil, por exemplo, ele compra um de 90. Já aumentou o endividamento dele, o custo financeiro. E a renda dele está ali no mesmo teto. Aqui eu cheguei também, que eu vim para Jericoacoara, começa a ir para Europa, Estados Unidos, Maldivas e assim vai. Isso é mais uma coisa de desejo que ele começa a realizar. E aí, trazendo casos práticos, Só deixar aqui claro para o nosso ouvinte, quem está falando agora é o nosso gerente de comercial, Luiz Eduardo, está aqui também com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o que é que acontece? Nessa linha de realizar desejos de vida, ele já comprou um carro. Às vezes ele pensa em casar, e aí ele vai constituir uma família. Nessa construção da família, ele traz outras despesas, criam novos passivos. E aí ele precisa gerenciar bem o seu rendimento. Em paralelo a isso, ele pensa em realizar novos desejos, como o Dudu que falou. Ele pensa em viajar, ele nunca fez viagem, aí ele pensa em viajar. E teve um caso bem peculiar, que o médico estava num momento de vida bem importante, porque ele passou por essa jornada todinha. Saiu da faculdade, começou a dar o gás trabalhando, ganhando dinheiro, depois foi para a residência, então dá uma mergulhada. No final da residência ele começa a já dar mais plantão, porque ele está mais tranquilo. O R1 é realmente peia, mas no R3 ele já começa a conseguir já trabalhar e já conseguir olhar para o mercado, já está um pouco mais seguro. Então ele começou a ganhar mais dinheiro, só que aí veio o casamento e ele começou a viajar. Onde foi que ele teve grande dificuldade? A faixa de renda dele não mudou.
Onde foi que ele começou a ter grande dificuldade? Quando ele mobiliou um apartamento e não deixou de realizar os desejos de viagem. E aí eu tenho um acúmulo de passivos ao longo do tempo. Porque o que acontece? Na cabeça do médico, ele pensa assim, eu estudei muito, eu trabalho muito e eu ganho muito dinheiro. Só que ele não sabe que o dinheiro não aguenta desaforo, como eu costumo dizer. E é o que a gente falou agora, ele não vai ter como escalar essa renda. Vai ter um teto por conta do limite de tempo. A renda dele continua limitada àquele teto. Só que ele começou a colocar custos, despesas e realizar desejos. Então ele tinha uma cestinha, né, que na academia começa vazia, eu vou colocando vários objetos ali. E o que é que acontece? Uma coisa muito importante, ele não tem noção sobre gestão de caixa. Na cabeça do médico, todos os desejos deles têm que caber na despesa, na receita que ele ganha no mês. É aí onde ele começa a descontinuar esse perfil de médico, porque ele começou a realizar desejos, depois ele começou a assumir novos passivos, como casar, ter filho, ter casa, e aí ele vai mobiliar a casa. O que é que acontece quando ele vai mobiliar a casa? Ele tem uma elevação de gastos momentâneos. Aquilo ali, ele está imobilizando o capital que ele precisaria diluir no tempo. Só que na cabeça dele, ganho muito dinheiro, trabalho muito, eu vou fazer o que eu quero, então eu vou mobiliar a casa do jeito que eu quiser. E não abre mão de viajar. Essa conta não fechou. Não fechou porque ele está colocando dentro da receita corrente dele gastos com investimento que são de longo prazo, que a receita dele não comportava. E em meio a isso, ele casou, primeiro filho, segundo filho. E aí o gasto dele subiu. Ou seja, esse cara está com a receita dele toda comprometida com despesas correntes, com passivos, obrigações que ele assumiu que são recorrentes. E aí ele entra em dificuldade. E aí outro ponto muito importante que passa pela cabeça do médico de qualquer pessoa é a questão de pensar na construção do futuro. Como eu vou construir patrimônio? Como eu vou me preparar para a velhice? Porque o médico, como eu falei, a moeda dele é tempo. Então ele sabe que ele vai ser limitado àquela renda e ele sabe que não vai conseguir trabalhar na mesma velocidade, na mesma intensidade a vida toda. Então ele não se imagina, a maioria dos médicos hoje, com 70 anos, dando plantão noturno no hospital. Então ele precisa se preparar para esse momento de vida. E aí chega nessa virada que eles também tem aquela história de começar a investir também, por exemplo, em seguro, né? Tipo, eu não posso parar de trabalhar, então eu vou contratar um seguro que se eu machuquei aqui e não posso trabalhar, alguém vai pagar alguma coisa aqui, tá? Então é mais uma coisa que ele vai ter que pagar medicina por mês ali, entendeu? Tudo é uma bola de neve. Então, das contas, é necessário ter um controle. Pelo que tudo que a gente conversou aqui, fica muito cristalino que o que falta mesmo é a falta de um bom planejamento financeiro, né? E provavelmente carreira, né? Mas assim, o que eu diria é mais financeiro. Isso. E aí eles não têm esse contato, essa percepção. Isso é uma das grandes coisas que a gente provoca nos nossos primeiros contatos. É dar esse direcionamento para que ele entenda que ele vai construir uma carreira, vai construir uma vida. É muito importante isso que o Luiz Eduardo falou, porque cada um tem o seu perfil e está no seu momento de vida e carreira. Então não existe fórmula pronta, não existe fórmula mágica, cada um tem o seu momento, tem o seu perfil. Ou seja, eu sou mais agressivo no investimento, eu sou mais conservador, eu preciso ter uma despesa fixa maior porque realmente eu quero priorizar a educação da minha família, eu quero priorizar um conforto maior na minha casa, e aí ele tem que equacionar. Né? Esse cara eu quero trabalhar muito 2 anos e quero tirar 1 ano sem fazer nada, eu vou gastar o dinheiro, tá? Eu sou novo ainda, vou fazer um mochilão na Europa. Eu acho que é por isso que é importante sempre ter esse atendimento muito mais consultivo, né, do que como vamos dizer, uma esteira industrializada, né? Então é muito importante entender caso a caso. E é importante, só uma é importante essa observação porque, como eu falei, é muito de perfil. E o médico, ele espelha muito o comportamento do colega. Sim. Não necessariamente o que o colega fez ou o que o colega pretende fazer é exatamente o que você precisa fazer. Nossa, então, me lembrei de um caso agora, eu tenho um médico na minha família, e eu lembro demais. Eu não sei se vocês vão recordar, mas há muito tempo atrás a gente teve os investimentos em avestruz. Vocês lembram desse fato? E aí um colega falou, eu disse, olha, eu tenho um investimento muito bom, uma fazenda de avestruz. Eu lembro demais que muitos colegas entraram nessa história e o final a gente já sabe, né? Para finalizar o nosso bate-papo, um bate-papo muito legal, eu queria trazer
alguns apontamentos mais concretos, umas dicas para quem está nos ouvindo, que estejam aqui em qualquer fase de tudo que nós falamos, de como se planejar da maneira mais correta. Vamos dizer assim, vamos deixar alguns marcos. Na academia, e quando eu estou ali na academia e eu sou recém-formado, no que é que ele deve ter principal atenção? Voltar à visão. Deixa eu dar a primeira dica. Acompanhar o Instagram do Conta Médica. Com certeza. Conta Médica. Acompanhar nossos podcasts, a gente vai estar sempre falando sobre isso. Então, se você está nesse momento de vida, ou qualquer momento de vida, carreira médica, nosso blog, que tem muito conteúdo rico. YouTube, que a gente vai começar a reativar também agora e vamos ter bastante conteúdo. Então, assim, acompanha a gente e sempre vai ter dica. A primeira dica de ouro, assim, vale muito. Boa, muito bem. Olhando aqui para o momento de saindo da faculdade e sendo recém-formado, é importante que ele olhe para o horizonte mínimo de 5 anos, porque a carreira dele é muito longa. O médico tem uma necessidade de dedicação à educação por muito tempo. Então, para ele ser um especialista, ele vai passar ali 8, 9, 10, 11 anos estudando. Então, ele tem que ter muita organização. E, paralelo a isso, a vida dele tem que acontecer. Além de médico, ele é uma pessoa que quer construir família, que quer construir carreira e um futuro. Então, ele tem que ter esse cuidado e ter essa observação. Como o Dudu trouxe o caso do cara que queria fazer um período sabático. O que foi que a gente fez com ele? A gente fez uma construção de um fluxo de caixa para ele no primeiro ano, que iria puxar a vida dele no período sabático, no período que ele ia estudar para a residência e no período da residência, para que ele tivesse tranquilidade de fazer tudo o que ele desejava. O outro colega dele já saiu agoniado para investir. Beleza, ele queria viver, o outro queria investir. Não existe forma pronta, não existe o certo e o errado, existe o que você acredita e o que você quer. Então, o cara que sai da faculdade, ele tem que entender quanto o dinheiro dele vale, onde ele quer chegar e o que é que ele vai precisar fazer para isso. Em todas essas situações a gente pode ajudá-lo. Então ele tem que perceber muito forte isso. E aí não tem forma pronta, mas o que é que acontece com quase todo mundo que sai da faculdade? Ele não tem a menor noção, mas ele abre uma conta numa empresa de investimentos e depois ele abre um PJ. Esses são dois movimentos muito comuns que eles fazem e não são errados, são corretos. Ele só tem que entender quais são as vantagens e as desvantagens de ter uma PJ, quais são os riscos envolvidos, e ele tem que entender qual é o perfil dele e o que é que ele vai fazer com o dinheiro. Aí está tudo certo. Então, o primeiro marco, investimentos, né, identificar onde ele pode agregar mais valor a esse período de transição, mas para quem já está consolidado no mercado e também para quem já está pensando na aposentadoria, qual o marco principal que você diria para a gente finalizar o nosso bate-papo? No caso de quem já está um pouco mais consolidado, que já gera uma renda recorrente através do trabalho dele num nível bacana, é entender qual a necessidade de caixa que ele tem para hoje e o que é que ele precisa de renda para construir o futuro. O grande desafio é construir uma renda passiva, é aquela renda que independe do trabalho dele. Então ele vai procurar formas de investimento que ele acredite que funcione para o momento dele e para o perfil dele. Então, em síntese, não existe uma forma, mas o ideal é a diversificação. Então ele procura um seguro porque ele precisa ter segurança. Então, se ele tiver alguma dificuldade na carreira dele, se ele passar por um acidente, ele vai deixar de produzir. E ele é dependente da produção, então ele precisa garantir isso. O plano de saúde é importante. E ele tem que olhar para frente, tanto o que ele quer viver do dinheiro, quanto o que ele quer ter no futuro. Então, ele precisa pensar nisso, construir renda passiva. Aí é onde está o desafio. E fazer isso de forma diversificada, porque não é o avestruz, não é o Bitcoin, não é estar todo na bolsa, não é comprado, não é fazer day trade, enfim, ele tem que fazer o que está alinhado com o perfil dele, com a capacidade de caixa que ele tem e com o momento de vida que ele está. Porque não adianta ele querer aplicar uma saving account, que é de longuíssimo prazo, indexado pelo dólar, e esquecer de viver o hoje. Então ele vai comprometer e colocar o dinheiro dele todo no longo prazo, e o que ele quer fazer hoje, o que ele vai fazer pelo caminho, ele não se preparou. Então ele tem problema aí. E outra, vem uma pandemia dessa e o cara, teve que parar. Os hospitais todos não estão fazendo mais nada eletivo, por exemplo. Como é que o cara resolve? Dentro disso aí, teve gente que andava de carro de luxo e não conseguiu pagar o cartão de crédito no dia seguinte, na hora da pandemia. Faz sentido isso? Acho que não. Verdade. Uau! Nosso podcast hoje foi fantástico, né? Foi sensacional. Eu gostaria muito de agradecer nosso parceiro nesse projeto maravilhoso. Nós estamos dando início para ajudar muitos médicos do Brasil inteiro, que é o FB Ideias. Está aqui com a gente o Lucas, o nosso grande assistente aqui, cuidando de toda a parte de técnica.
Agradecer ao nosso CEO mais uma vez pela disponibilidade, pelo conhecimento fantástico. O nosso gerente comercial que trouxe aqui muitos insights, principalmente porque está ali muito próximo do dia a dia dos médicos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse episódio realmente foi muito bom. E eu te chamo a compartilhar esse podcast com todos os seus amigos médicos, a visitarem o nosso site www.contamedica.com.br e o nosso Instagram, @contamédica. Lá você vai ver todos os nossos outros canais de comunicação. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.